Bom dia, boa tarde, boa noite, caro aluno, cara aluna da FATEC Ferraz de Vasconcelos. Aqui é o professor Luiz Carlos, da sua disciplina de Estatística. Estou aqui hoje com vocês para iniciarmos o tópico chamado Medidas de Variabilidade. Muito bem, então vamos primeiro aqui organizar aí o nosso plano de estudo. O primeiro passo é assistir esses vídeos. São 3 vídeos, eu acabei separando aí em 3 vídeos. Este é o primeiro que você está assistindo agora, onde nós falaremos da problematização. Depois vamos organizar o conhecimento e depois vamos aplicar esse conhecimento. Uma vez assistido esses 3 vídeos, você vai estudar as transparências referentes a estes 3 vídeos, que são essas transparências que nós vamos passar agora. Você vai estudar aí no conforto do seu lar. Depois disso, você vai assistir o vídeo Resolução dos Exemplos no Excel. Nós vamos tratar de 3 exemplos aí durante essa exposição, e aí depois vocês vão ver esta resolução, acompanhar essa resolução lá no Excel. Depois disso, vocês vão refazer os 3 exemplos no Excel, aí individualmente, cada um repassando aí, consultando as transparências, consultando novamente o vídeo e refazendo os exemplos aí no Excel como um treino aí para vocês. Depois disso, nós teremos uma conferência no Teams para que nós possamos tirar as dúvidas a respeito dessas teorias, a respeito desses problemas. E por último, vocês vão responder o questionário aí, que é a atividade avaliativa. Muito bem, então, vamos iniciar. Então, dentro aqui desse primeiro tópico, que é problematização, nós temos o nosso primeiro exemplo. Vou ler aí com vocês. O investidor analisa a perspectiva de investimento em apenas uma de 2 ações, A e B. Os retornos históricos em determinado período de tempo, série histórica, para as 2 ações podem ser vistos na tabela abaixo. Então aqui na nossa tabela, deixa eu acionar aqui a minha canetinha para eu poder aqui ajudar vocês. Nós temos um período de tempo aqui, tá? Esse exemplo ele visa aí a apreensão do conceito, naturalmente, e depois, no segundo passo, aí, a metodologia de cálculo. Normalmente, uma série histórica tem muito mais dados do que isso aqui. Muito bem, o retorno em porcentagem da ação está aqui descrito nesta coluna, e o retorno em porcentagem da ação B está descrito aqui nessa coluna. Se nós fizermos alguns cálculos que já conhecemos, por exemplo, podemos fazer a média, que é somar essas informações todas, que está aqui, e dividir pela quantidade de informações, que são 5. Nós vamos ter uma média de 8 para a ação A. E a mediana também 8. Uma vez os dados estando ordenados, a posição central, né? O conjunto de dados é ímpar, 5, né? Tamanho 5. É a posição central aqui, a terceira posição. A mediana também é 8. Repare que para a ação B, né, apesar das observações serem diferentes, se eu somar tudo, eu vou ter os mesmos 40. Dividido pelas mesmas 5 informações, eu vou ter uma média igual. As 2 ações trazem um retorno médio de 8%. As 2 ações têm mediana de 8% também. Então a pergunta aqui fica, considerando um perfil de investidor conservador, qual estratégia poderia ser adotada para se escolher a melhor opção de investimento? Repare, não podemos decidir pela média, porque as médias são iguais. Então, nós temos que entender aí, na verdade, como está a variabilidade desses dados para que a gente possa tomar uma decisão baseada aí, nesse caso, no perfil conservador. Então esse é o nosso primeiro exemplo aqui. Estamos problematizando a teoria a ser estudada. Agora vamos passar para o exemplo 2. Vou ler aqui com vocês. Na etapa final do processo seletivo de uma determinada empresa na área de produção industrial, o candidato é submetido a 4 tarefas e o tempo em minutos de execução das mesmas é registrado. As tarefas são consideradas concluídas observando naturalmente o padrão de qualidade pré-estabelecido. Abaixo o tempo de 2 candidatos selecionados para a etapa final. Então, no processo seletivo, sobraram aí 2 candidatos que foram submetidos aí às 4 tarefas e o tempo de execução em minutos de cada tarefa anotados para cada um desses candidatos. Repare, mais uma vez, se eu somar aqui, calcular a média do tempo
que o operário 1 levou para executar as 4 tarefas, eu vou ficar aqui com 50 minutos. E se eu fizer a mesma média para o operário 2, eu também vou ficar com os mesmos 50 minutos. Mais uma vez, a média aqui não me ajuda a decidir. Mesmo porque também, agora você, talvez com o exemplo 1, você comece a perceber o que tá mais, assim, o mais importante aqui é entender como estão variando esses tempos de execução das tarefas, a variabilidade desses tempos de execução das tarefas. Então, a pergunta aqui seria qual estratégia poderia ser adotada para se escolher o melhor candidato em relação ao tempo de execução das tarefas. Muito bem, esse é o nosso exemplo 2. E por último aqui, vou ler com vocês, uma empresa fabrica um determinado modelo de lâmpada e por questões de processo fabril, estas lâmpadas são agrupadas em lotes. Os padrões de qualidade determinam que um lote desse produto deve ter tempo médio de duração de 80 horas, com tolerância média de no máximo 10 horas, para mais ou para menos. Abaixo a amostragem de alguns lotes. Então aqui eu tenho os 3 lotes, com 10 lâmpadas cada um, se contarmos aqui temos 10 observações, e foi anotado aí, né, na banca de teste lá o tempo de duração em horas de cada uma dessas lâmpadas, referentes a cada um dos lotes. Mais uma vez aqui, olha só que interessante, se fizermos a média aqui destes 3 lotes, a média do tempo de duração em horas, os 3 lotes vão apresentar como média 80 horas. E a pergunta é, qual estratégia poderia ser adotada para se escolher qual lote deve ser rejeitado e qual está conforme os padrões de qualidade estabelecidos? Os padrões de qualidade nos dão 2 informações. A média precisa ser 80 horas, os 3 lotes já atendem. No entanto, a tolerância média tem que ter no máximo 10 horas, para mais ou para menos. Então, é este segundo critério que nós vamos estudar, que vai nos dizer qual desses lotes nós vamos rejeitar e qual desses lotes nós vamos aceitar. Então, nesses 3 problemas, o que precisa transparecer e ficar claro é que eu estou interessado, da forma com que eles são postos, eu estou interessado na variabilidade dos dados. Eu preciso entender como que os dados estão variando em torno de uma medida central, que no nosso caso é a média. A média é a medida central mais representativa porque em sua metodologia de cálculo eu considero todas as informações. Muito bem, então aqui terminamos, aqui já estamos na parte da organização do conhecimento. Então terminamos a nossa parte de problematização. Então nos encontramos aí no próximo vídeo para organizarmos aí a teoria, organizarmos este conhecimento. Espero tê-los ajudado e até daqui a pouco.